Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com. Esse e-mail aparece aí na sua tela. E faça suas indicações em relação a convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa, que está na sua 6ª temporada, no ano de 2019, e iniciou lá nos idos de 2011, com o professor Sérgio Blatz. Hoje é uma satisfação poder levar até a sua residência discussões, debates, conversas envolvendo o mundo jurídico, porque como sempre faço questão de registrar, mais uma vez, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, professor André Augusto Sela, professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Boa tarde, professor Cristiano. Professor, o que dá para falar inicialmente, sobre essa relação entre serviços públicos, tecnologias, por que as novas tecnologias são tão importantes e elas acabam afetando a tudo e a todos? O que tu poderia introduzir esse tema para a gente? Bom, eu já tenho aqui 11 anos como professor de Direito, principalmente na disciplina de Direito Administrativo do curso de Direito da Universidade Franciscana, e ao longo desse tempo eu tenho percebido justamente que há uma influência cada vez maior das novas tecnologias em relação aos serviços públicos. Por quê? Porque nos últimos anos, principalmente de 2013, 2014 para cá, uma série de tecnologias que a gente convencionou chamar de disruptivas começaram a se fazer presentes no dia a dia das pessoas. E muitas delas vieram, inclusive, com uma atuação sobre atividades econômicas que no nosso país, ao nosso tempo, são hoje classificadas como serviços públicos. A nossa economia, desde a Constituição Federal de 1988, é, de certa forma, dividida em duas metades, pode-se dizer. O nosso autor, o ex-ministro do STF, Eros Roberto Grau, inclusive, escreveu a sua grande obra, que é a Ordem Econômica na Constituição de 88, separando a economia em atividades econômicas propriamente ditas, que são os serviços privados, relegados à livre iniciativa, e os serviços públicos, que são, então, aquelas atividades econômicas controladas pelo Estado, promovidas pelo Estado e que só podem ser exercidas por meio do Estado. No momento em que essas novas tecnologias a que eu me referi, e aí eu estou dizendo sobre Uber, Bitcoin, Netflix, WhatsApp e uma série de outras novidades aí da última década, vêm para o Brasil e começam a atuar nesse segmento da economia, ela começa a mexer com interesses outros que não são apenas os da concorrência, mas o do próprio Estado. Isso nos força também a repensar o próprio conceito de serviço público no Brasil. De que maneira a gente pode regulamentar ele, mas sem também transformar essa regulamentação num óbice ao desenvolvimento, ao surgimento de novas tecnologias, para que a gente não passe a vivenciar uma realidade como aquela, por exemplo, dos anos 80, em que havia reserva de mercado, em que não entrava informática no país e assim por diante. Então, esse seria o foco, mais ou menos, do estudo relacionado a essa temática. Mas tu vê, assim, uma espécie de paralisação na evolução do conceito de serviço público ou serviços públicos, Ou o contrário disso, nós estamos numa fase de sofisticação desse conceito, nós estamos aprimorando esse conceito para estendê-lo a outras possibilidades. Como é que tu vê isso, juridicamente falando? Juridicamente falando, a gente ainda enxerga na doutrina, na jurisprudência, uma concepção muito tradicional, justamente dessa dicotomia. O que não é público é privado. E se trata o serviço público como se fosse uma situação de exceção dentro da nossa Constituição, uma exceção à livre iniciativa, mas que, de certa forma, basta o Estado criar uma lei dizendo que determinada atividade é serviço público e aquilo vira serviço público e já é subtraído, digamos, da livre iniciativa. E autores mais modernos, principalmente no âmbito da USP, da UFRJ, já começam a discutir, não, para aí, existem limites para a atuação do Estado. Se o princípio geral da livre iniciativa, se o princípio geral é o da liberdade, o Estado não pode simplesmente, por meio da aprovação de uma lei municipal, às vezes, ou estadual, por vezes, dizer que determinada atividade vai ficar sob o manto do serviço público. Deveria haver algo mais profundo dentro dessa análise, no sentido de condicionar que a intervenção do Estado realmente só ocorra dentro da economia quando ela for necessária para uma série de outras garantias, por exemplo, promoção de direitos sociais. E aí a gente se pergunta, nesse ponto, até que ponto o Estado tem ou não tem, por exemplo, o papel de regulamentar a atividade de táxi, que, incrivelmente, até hoje não há consenso se táxi é ou não é serviço público dentro da doutrina. E aí, Uber, pode ou não pode?
cidades como Porto Alegre, num primeiro momento, chegaram a passar leis municipais banindo o Uber da cidade. E esse serviço só operou por muito tempo com base em liminares judiciais. Sim. Depois a gente viu assim, o lobby das operadoras de telefonia e de internet contra, por exemplo, o Netflix, porque estava ameaçando o mercado deles de TV a cabo. O lobby das mesmas companhias em relação ao WhatsApp, que acabou praticamente com a utilização de serviço de voz no telefone celular. Quem é que fala hoje em dia por longos minutos, ainda mais numa chamada internacional ou interurbana, como se fazia coisa de 15, 20 anos atrás, né? Então, a chegada da tecnologia, ela mexe com concorrência, e essa concorrência que é autorizada pelo Estado a exercer esse serviço, acaba fazendo um lobby junto aos entes políticos para tentar evitar justamente que se chegue, né, com uma tecnologia da mesma forma como ela chega em Singapura, ou nos Estados Unidos, ou na Suíça, ou em países que têm uma concepção mais liberal de atividade econômica. Vou aproveitar essa última frase, né, do que tu falasse. Tu achas que a dificuldade ou a facilidade de implementação desses serviços, eles estão diretamente relacionados a uma ideologia do próprio Estado, a políticas de governo, a tradição do Estado em seguir determinados padrões de governo? Tu vê uma relação direta com isso? Porque tu disse que em países mais liberais existe uma maior facilidade de implementação desses serviços. Então o Brasil, na tua concepção nisso, é um país mais conservador historicamente ou não? Eu até não usaria o termo talvez conservador, mas talvez mais corporativista. Né? Há grandes corporações dentro da sociedade que podem ser, por vezes, simbolizadas talvez pelo capital, no caso das empresas, muitas vezes são investidores estrangeiros que são concessionários de serviços públicos, às vezes são elites locais, como no caso, por exemplo, das empresas de ônibus, né, intermunicipais, das empresas de ônibus municipais mesmo, ou até mesmo de cessionários de cemitérios, e por vezes também corporações de trabalhadores comuns, como é o caso dos taxistas. Fato é que todos eles, capitalistas ou socialistas, eles se unem para salvaguardar os seus interesses na hora que o novo se apresenta. E aí se socorrem do Estado, muitas vezes, para tentar justamente barrar essa entrada, né, do serviço. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. E se socorre das pessoas públicas também, que exercem algum tipo de influência para gerir, tentar administrar uma situação que, como tu mesmo disseste, é nova e requer um estudo mais aprofundado, vamos dizer assim. Tu sente falta disso, assim, de talvez uma inserção científica dentro da proposta, talvez até aí um braço que as universidades poderiam auxiliar esse tipo de ocorrência? Sinto, e eu posso inclusive dizer mais, que eu sinto especialmente em época de eleições, em que se aviva o debate político, principalmente em torno daquilo que se quer do Estado. Né? Sempre que eu trato dessa matéria de serviços públicos no direito administrativo, eu gosto de relembrar os alunos que eles estão discutindo ali que é algo que é do dia a dia, né? E que, se fosse, digamos assim, de melhor conhecimento, inclusive, né, do pessoal que lida com eleições, com partidos políticos, etc., talvez enriqueceria mais o debate. Porque existem princípios, diretrizes, diretores dentro da Constituição. Né? Então, no momento que um partido de extrema direita ou de extrema esquerda vem e radicaliza, ele quer Estado mínimo, é aquele lá que é um Estado máximo, de alguma maneira ou de outra, os dois estão violando alguns preceitos constitucionais. E se a gente vai a fundo estudar artigo 170, artigo 173 da Constituição, a gente vai vendo que o Estado tem um papel na nossa Constituição que não é exatamente de dominar nenhum dos dois lados, eles são complementares. Né? E se o próprio agente político se apropriasse desse conhecimento, né, e talvez aí o papel então da universidade de disseminá-lo, talvez esse debate se enriqueceria muito mais. Eu costumo dar um exemplo que talvez, né, muitos não concordem por questão ideológica, mas no governo estadual passado, aqui do governo Sartori, se discutiu muito a privatização, entre aspas, de algumas empresas ou a saída do Estado de alguns tipos de atividades. E eu gostava de usar em sala de aula esse exemplo do zoológico. Né? Dentro da Constituição, a intervenção do Estado na atividade privada ela só se justifica quando há relevante interesse coletivo ou questão de segurança nacional. Relevante interesse coletivo e segurança nacional. Aí eu pergunto, será que em 2019 é papel do Estado servir, né, atuar no ramo de jardim zoológico? Dentro do artigo 173. Então, em momento algum, esse tipo de debate foi feito quando da extinção da Fundação Zoobotânica. Só se passou para a sociedade como corte de gastos, como, né, uma entidade que estava sucateada, ou que não dava lucro, etc, etc. E não é essa a discussão. Eu acredito que
a coisa até ficaria, digamos, mais, e não tenho afinidade alguma com aquele governo, inclusive, né? Jamais aprovei algumas das suas políticas, mas acredito que a própria comunicação do governo ficaria mais fácil se ela fosse instruída, né, por algumas coisas que estão ali, que estão dentro da Constituição. Que papel o Estado tem dentro da economia? Isso está na Constituição e não é, de certa forma, assim, bem observado quando se faz algumas redefinições. Agora, tu acha que é chegada a hora de uma espécie de refundação do direito administrativo? Nós estamos trabalhando com um direito administrativo que poderia ter rumado hoje, século XXI, 2019, para uma outra direção, e estamos trabalhando com os mesmos postulados que nós trabalhávamos há 30, 40 anos atrás. Tu acha que isso tem a ver com o problema, inclusive, do tema central da conversa de hoje, a utilização das tecnologias? Eu acredito que sim. Os nossos autores clássicos ainda são pessoas que, na sua maioria, escreveram a primeira edição de seus livros lá nos idos dos anos 60, dos anos 70, numa época em que, quem conhece direito sabe, a primazia era da lei, não da Constituição. Sim. A Constituição, que não tinha a legitimidade democrática da atual, ela ocupava um plano secundário. E o que a gente tem ainda hoje como base no ensino acadêmico e mais, né, de base é justamente essa, né, constelação aí de autores que alguns inclusive já morreram, né, como Diógenes Gasparini, o Eli Lopes Meireles, mas que continuam sendo os marcos para o direito administrativo. Nós temos modernamente, digamos assim, muitos administrativistas que, de certa forma, eles se polarizaram apenas. Ou eles são contra o Estado, ou eles são a favor do Estado, mas que não, né, conversam, digamos, entre si para reformular, para aproveitar o que tem de novo. As novidades que eu sinto chegando no direito administrativo muitas vezes são meras importações ou traduções de União Europeia. Né? Esse é um tema bastante interessante para a gente enfrentar um pouco mais profundamente, inclusive. Acho que a gente pode fazer isso no segundo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo, coisa rápida, 30 segundos e já retorna. Pode ser, professor? Super rápido, 30 segundos, não saia daí, nós já retornamos. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Programa que está na sua 6ª temporada e tenho o privilégio de levar até a sua residência conversas envolvendo o mundo jurídico. Este é o foco central e decisivo desse programa. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, recebo o professor André Augusto Sela, professor aqui do curso de Direito da UFN. 11 anos, professor. É uma vida, né? Interessante. Vamos aproveitar a tua presença aqui para te ouvir um pouquinho sobre o curso de Direito. Como é que tu vê, é uma década, um pouquinho mais de uma década aí, como é que tu vê o curso desses 11 anos de trabalho aqui? Olha, o curso de Direito da UFN, ele é uma referência inegável no estado do Rio Grande do Sul. Né? E mesmo dentro de Santa Maria já se sabia desde o início que ele tinha uma posição de destaque já entre as instituições de ensino privado, mas hoje em dia a gente sabe também, né, em pé de igualdade em vários aspectos com a Universidade Federal de Santa Maria, que tem muito mais tempo de existência. Nosso curso tem aí 20 anos, mas hoje, sem dúvida nenhuma, ele oferece, né, uma experiência que é incomparável em termos de extensão, de oportunidades de estágio dentro dele próprio. Assim, é um aluno que ele se sente, acredito eu, amparado quando ele não sabe bem para onde andar na hora de procurar a prática, na hora de procurar a pesquisa, na hora de procurar a extensão. O curso oferece dentro dele próprio esse
adicional que os outros, a maioria, acredito eu, pela experiência, né, empírica, aí, vejo que são focados mais na questão do ensino propriamente. É interessante ouvir você sobre isso, vocês professores, porque realmente assim, a gente, né, enquanto gestão do curso de Direito, às vezes se vincula muito a critérios e características administrativas, né? Então, ouvindo do professor, isso é sempre interessante, porque é um curso realmente aí que está fazendo 20 anos de história agora. Tu tens metade do histórico do curso de Direito como professor, e isso, né, nos enche de orgulho, de satisfação, porque realmente ter um professor da tua categoria é um privilégio. E ouvir isso de ti também é importante, porque essa articulação entre ensino, pesquisa, extensão, essa relação lá de teoria e prática que acontece desde o início do curso é um desafio hoje para todos os cursos de Direito no Brasil. E talvez seja o grande segredo para realmente reconstruir, repaginar e reoxigenar os cursos de Direito hoje no Brasil. Que não podem ficar, né, envolvidos eternamente naquela tradição, como tu mesmo disseste, de foco exclusivo de ensino. Isso não existe mais e não subsiste mais. Então, uma das missões desse curso é essa relação entre teoria e prática. E é algo que, por incrível que pareça, eu creio que seja um desafio também na disciplina de Direito Administrativo que tu tens, né, a oportunidade de trabalhar aqui. E eu te perguntaria, juntamente a isso, o seguinte: como é que tu vê essa relação entre o público e o privado dentro do direito administrativo, ou talvez até indo mais num ponto de vista mais macro mesmo? Tu vê essa cisão que é histórica como algo que dificulta a compreensão do próprio direito administrativo? Nós continuamos a retroalimentar uma cisão que pode até ser metafísica entre uma coisa e outra. Como é que tu vê isso hoje? Eu acho bastante interessante, até agora me passa pela cabeça uma lembrança de uma citação de um livro que eu lia que era sobre a história privada do mundo, e desde o direito romano, lá desde a época dos romanos, se dizia que havia uma dificuldade, e aí é curioso, entre os bárbaros de separar o que é privado e o que é público. Claro. O romano, ele se sentia, digamos assim, superior também por esta capacidade que ele tinha de saber separar o que é público e o que é privado, para não misturar uma coisa com a outra. Mas há uma dificuldade muito grande do leigo, ainda nesse aspecto, e a gente percebe isso, às vezes até em sala de aula, naquela hora do intervalo que o aluno vem te fazer uma pergunta ali separado, por exemplo. Eu lembro de uma situação assim que um aluno veio e disse: meu pai comprou uma licença de um taxista, não sei onde, e agora o taxista faleceu e a prefeitura está querendo tomar dele, o que tem isso? Eu disse: não, mas é que teu pai comprou algo que não existe, porque a licença taxista não é um bem negociável, ela é uma autorização pública para uma pessoa específica exercer aquela atividade enquanto ele puder. Se aquela pessoa morreu, ela não podia ter vendido, ela não podia... Né? Então, essa dificuldade assim, de separar o público do privado, a gente sente, e o meu papel, acredito, dentro do direito administrativo é tentar mostrar para eles que existe uma diferença, mas que tanto o público como o privado estão no dia a dia. Né? Talvez boa parcela dos problemas que a gente tem hoje discutido nos últimos anos no Brasil começou justamente por uma discussão que é de serviços públicos. Eu me reporto às manifestações de junho de 2013, em que milhões de pessoas foram para a rua, inicialmente por causa do aumento de 10 centavos numa tarifa de ônibus dentro de uma capital. E o que é isso? Por que o prefeito tinha que dar, por que ele não podia dar? Ora, porque lá numa lei, né, de número 8987 diz que o concessionário, o operador de serviço, ele tem direito a um reajuste anual, uma recomposição do valor da inflação para a tarifa. E se ele não dá aquilo ali administrativamente, o equilíbrio econômico do contrato é rompido e ele vai para a justiça e consegue lá. Então, essa questão do aumento da passagem, que aqui em Santa Maria tem todos os anos, a questão, sei lá, até de um cemitério, que eventualmente a prefeitura está tentando licitar e não consegue passar para a iniciativa privada, a questão do Uber e do taxista, a questão das escolas públicas e das particulares, do SUS e das redes privadas de saúde. Isto é serviço público, isso é dia a dia, isso é problema nosso. Eu gosto também de mostrar que existe uma relação muito próxima do direito administrativo e dessa parte de serviços com o direito do consumidor, porque se eu for lá pegar no PROCON uma listagem dos maiores objetos de reclamação, então estarão ali atividades que são serviços públicos. É a telefonia celular, é a luz, é a água. Então é público, mas é nosso, é do dia a dia. Eu sou consumidor de serviço público. Então, entender que o público também interessa ao privado, porque ele consome isso todo dia, é, digamos assim, o desafio. Inclusive, sempre gosto, justamente, nas minhas avaliações, pegar a notícia do jornal da semana
para colocar uma questão discursiva em cima dela. Sim, sim. Né? Tentar mostrar para eles o que está sendo debatido lá no STF ou no noticiário, porque isso daqui a pouco vai aparecer no concurso público, na prova da OAB. Né? É o tipo de desafio que eu tomo para mim, né, na hora de ensinar um pouco sobre direito administrativo para esse pessoal. Claro. Agora, como enfrentar essa situação de anomia, né, de ausência legislativa em relação a esses serviços tão importantes que vêm cada vez mais alterando e sofisticando em alguma medida a vida das pessoas em sociedade? Pois bem, nas pesquisas que eu já fiz a respeito desse tema, né, e também assim, quando eu despertei justamente para essa necessidade de regulamentação de algumas dessas tecnologias disruptivas de que a gente falava lá no bloco anterior, talvez a proposta mais interessante que eu encontrei foi justamente a de criar sistemas não necessariamente iguais para todo mundo, mas assimétricos, respeitando a particularidade de cada um. Os autores que referenciam a possibilidade de se criar leis tratando de forma distinta a atividade nova e o serviço público, mas deixá-las competir no mesmo sistema, fazem referência a algo que já existia há mais de 20 anos no Brasil, mostrando como um caminho a ser seguido. Qual é o exemplo que eles dão, por exemplo, na telefonia fixa? Uma região aqui como Santa Maria, hoje a gente tem uma prestadora de telefonia fixa, que é a Universal, que tem a obrigação de ter cobertura plena, que é, no caso, atualmente a Oi. Até está em recuperação judicial, curiosamente. Sim. Mas ela tem concorrentes espelho, que são, por exemplo, a antiga GVT, agora a Vivo, né? A antiga Embratel, que agora é Claro, e outras operadoras aí de VoIP, etc., que seguem um regime semi-privado de concorrência. A GVT Vivo não está obrigada a operar em todos os bairros da cidade. Sim. Então, por exemplo, ela não vai colocar lá onde ela acha que não tem lucro. Né? Já a Embratel, da mesma forma, ela vai selecionar dentro do perfil de consumidor que ela deseja locais onde ela tem lucro. E elas competem com a Oi num mercado em que a Oi é obrigada a estar presente desde a invasão até o bairro de classe média alta. Né? E a legislação tratando elas de forma diferente, e isso nunca foi taxado de inconstitucional e, portanto, seria um modelo para se, por exemplo, tratar taxista e motorista de Uber, para se tratar TV a cabo tradicional e Netflix, para se tratar WhatsApp e operadoras tradicionais de celular. Sim. A assimetria, respeitando o princípio da livre iniciativa, da livre concorrência, mas com regras apropriadas para cada tipo de serviço. Assim, não se inviabiliza nenhum dos dois. Eu te perguntei isso porque nós temos uma cultura de positivação de tudo. Né? Tudo nós codificamos. A tradição aqui o Brasil se insere dentro da história global de evolução jurídica, é uma tradição de positivação de tudo. Nós somos ainda, diferente de outros países nesse sentido, e não quero dizer que os outros países decidem melhor do que a gente, mas eles têm sistemas outros de decisão sobre esse tipo de coisa. Né? Eles usam analogias, costumes, eles usam uma série de eventos que não são necessariamente decorrentes da positivação. E nós, como estamos inseridos numa determinada família de direito, nós temos essa obsessão por positivar tudo. Tudo nós legislamos e sentimos a necessidade de legislar. E isso acaba, por vezes, tornando um entrave. Nós temos esses exemplos aí que tu está citando, que vem se falando sobre legislação disso há quanto tempo, né? E não se chega num denominador comum. Porque tem pressão da categoria, porque tem pressão... Né? E isso, de certa medida, obviamente, que mexe com o jurídico. Eu diria até que dentro dessa concepção de direito que a gente tem, o brasileiro tenta ser preventivo no direito, mas ele não consegue com essa velocidade em que a tecnologia tem se imposto. Coisas que não se imaginavam um ano antes. O próprio Uber, que eu já citei mais de uma vez, mas aqui é o exemplo mais flagrante disso, foi um caso. Havia uma legislação aprovada, se eu não me engano, em 2012 ou 2013, tenho certeza que foi no governo Dilma, sobre transporte no Brasil. Sim. Que foi, inclusive, uma legislação que, curiosamente, permitiu que o taxista herdasse a licença do pai falecido. Ela havia entrado em vigor ali em 2012, 2013 e ela se tornou completamente obsoleta um ano depois, quando o Uber apareceu. Porque não se antevia naquele ano de 2012, 2013 que hoje, em 2019, todo mundo estaria usando aplicativo para andar de carro numa cidade grande ou média como a nossa. Então, a tentativa de prever tudo, ela esbarra. O direito sempre vai ser mais lento. E aí ele vem
né, nessa minha observação, sempre primeiro tentando proibir e depois aí sim relativizando. Sim. Né? A gente tem agora acompanhado também a situação que eu não mencionei aqui, que é a do Bitcoin, das moedas virtuais. Sim. A moeda virtual, para quem não sabe, ela compete com um serviço público que é o real. Claro. O real é uma moeda, é um serviço público de titularidade da União, e no momento em que um banco central, um governo se vê ameaçado nesse monopólio por uma moeda que ele não sabe de onde vem, como é que vai controlar, ele não vai ter como tributar as transações financeiras, ele toma um susto. Então, hoje nós ainda vivemos um momento em que, no Brasil, o Bitcoin praticamente é proibido, porque as investidoras que têm inscrição na Comissão de Valores Imobiliários estão obrigadas, né, por lei, a não tratar com esse tipo de moeda. Isso seria quase ilegal. Claro. Né? Então, como é que vão tratar com isso? É só com o tempo mesmo e depois do fato acontecer que a gente observa, de certa forma, as consequências. A nossa forma de pensar o direito não está muito acostumada com isso. André, queria agradecer a tua presença, te parabenizar pelo trabalho que tu vem desenvolvendo aqui no curso nesses 11 anos, te dizer que as portas da TV, do estúdio aqui sempre abertas para ti. Certo, muito obrigado pelo convite, professor. Nós agradecemos também a você pela audiência e fique ligado, conectado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!